de nós meditarmos na palavra de Deus, e eu gostaria de ler para os irmãos aqui um versículo da palavra que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, para nós darmos início aqui à meditação na palavra do Senhor. Depois estarei citando outros versículos, mas para nós começarmos, nós vamos ler aqui 1 Coríntios 4, versículo 6, onde diz assim: Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Deus querido, nós estamos diante da tua santa palavra e é com temor que nós vamos, ó Deus, aqui discorrer a respeito da mesma. E pedimos ao teu Espírito Santo que nos ajude, que nos ilumine, que trabalhe na mente dos ouvintes, que trabalhe também no coração, para receber aquilo que está escrito, para que possamos ser edificados, para que possamos ser alcançados pelo poder dessa palavra e o nome do Senhor possa ser glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de ler um conselho de Paulo à igreja de Coríntios, mas não é um conselho somente para aquela igreja, né? É um conselho para todos os cristãos. E todos nós cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a Bíblia a palavra de Deus, nós precisamos valorizar essa palavra. Nós precisamos valorizar o momento de estarmos meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, muitas das vezes, em muitos lugares, tem sido esquecida. Algumas casas, se perguntar a alguém se tem Bíblia, pode até dizer, e casa de cristãos pode até dizer que tem, mas não sabe onde está. Isso é muito triste, porque a palavra de Deus é tudo na vida do cristão. Outros segmentos dão tão pouca importância à palavra de Deus que quase não se prega a palavra de Deus. Se reúne para cantar louvores, que é uma bênção, orar, que é uma bênção, né? Adorar a Deus. Alguns cultos parece que são mais voltados a entregas de dons espirituais do que voltar para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho. Nós sabemos que os dons espirituais é uma bênção na vida do cristão. Temos muitas experiências com Deus através dos dons espirituais. Mas quando Paulo escreve, irmãos, o que nós acabamos de ler, ele escreve para uma igreja que era cheia de dons espirituais. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas que doutrinariamente era uma igreja que estava distante daquilo que era a vontade de Deus para essa igreja.
Havia nessa igreja um espírito de partidarismo. Já no capítulo 1, Paulo vai descrever sobre isso. Havia ali alguns irmãos que semeava essa divisão, uns dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, outros dizendo eu sou de Cristo. Havia um espírito de partidarismo. E é muito triste, irmãos, porque hoje nós vemos essas coisas, esse mesmo espírito de partidarismo, dominando muitos corações que são crentes, que são servos de Deus, mas que foram contaminados por esse espírito de divisão, esse espírito de orgulho. No capítulo 4, Paulo fala sobre essa questão do orgulho, como se eles achassem que não precisava nem dos apóstolos, porque já tinham tudo. E Paulo vai chamar a atenção dessas pessoas orgulhosas, dizendo: olha o que vocês têm. Se o que vocês têm, vocês receberam de Deus, como vocês podem se orgulhar? Se tudo que nós temos, irmãos, nós recebemos pela graça de Deus, como nós podemos nos orgulhar, como se nós, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias condições, tivéssemos conseguido as coisas que nós conseguimos de bom? Então esse espírito estava na igreja. A igreja que estava cheia de dons, mas ali também havia pecados terríveis. E que era tolerado. E que Paulo vai escrever sobre isso. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que aprender a não ir além daquilo que está escrito. Já pensaram nisso? Algumas pessoas não têm sequer preocupação de ler a palavra. Alguns líderes não têm sequer preocupação de ensinar a palavra de Deus. E muitas das vezes se pega a um trecho isolado da Bíblia, muitas vezes por vaidade distorcem esse texto completamente para fazer o texto dizer aquilo que o texto não quer dizer, para sustentar o seu ego, para sustentar a sua vaidade. Isso é preocupante. Alguns chegam a dizer que para você ser abençoado, você só é abençoado se você for além da letra. Não existe isso na Bíblia, irmãos. O que nós vemos no que nós acabamos de ler é que nós não podemos ir além do que está escrito. Nós não podemos ir além do que está escrito. Nós precisamos conhecer o que está escrito. Nós temos tido essa preocupação nos programas aqui apresentados, os irmãos que têm nos acompanhado têm visto. Nós temos tido a preocupação de apresentar a vocês aquilo que está escrito. Porque nós aprendemos que nisso está a nossa bênção. Nós só vamos amadurecer como cristãos se nós valorizarmos o que está escrito. As instruções, os ensinos da palavra de Deus, as doutrinas apostólicas. Muitas vezes se fala em alguns segmentos de doutrinas, mas as doutrinas apostólicas sequer são
ensinadas. Nós vivemos hoje, irmãos, o dia é um momento muito delicado. As pessoas hoje, qualquer coisa que se fala é motivo de levar as pessoas ao tribunal, de processo. Podemos esperar isso das pessoas que não são cristãs. Mas, às vezes, o que nós vemos são cristãos que, por qualquer coisa, estão levando outro cristão ao tribunal. E o que está escrito a respeito disso? Qual é o ensino apostólico para nós com relação a essas coisas? No capítulo 6 de 1 aos Coríntios, nós vemos Paulo falando a respeito de irmãos que levavam outro irmão ao tribunal. E ele vai dizer que não devemos portar dessa forma. O versículo 4 diz assim: se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? E o que nós vemos, muitas das vezes, são até líderes levando ao tribunal outros irmãos, outros cristãos, porque discordaram dele em algum ponto, porque às vezes falaram alguma coisa que eles não gostaram, e mesmo que um líder venha escutar alguma coisa que seja injusto, que não seja certo, mesmo que um líder venha a ser caluniado por um outro cristão, não deveria acontecer isso. Paulo vai explicar sobre isso. É uma vergonha que aconteça isso, esse tipo de comportamento no meio cristão, mas mesmo que isso venha acontecer, qual o ensino bíblico para as nossas vidas? Primeiro, que nós acabamos de falar e ler aqui: não levar para fora da igreja. Ah, mas quem falou não está na minha igreja. Olha, pode não estar na sua igreja, mas pode estar na igreja de Jesus. Porque Paulo, quando orienta aqui, ele não está especificando uma congregação local. Apesar de que ele está orientando a congregação local a princípio, esse é um ensino que era para ser aplicado em todas as congregações. Quando Paulo menciona igreja, ele não menciona apenas uma congregação local, ele menciona o corpo de Cristo. Ah, mas o irmão não está no corpo, porque não está conosco. Isso, meus irmãos, é ir além do que está escrito. Isso é ir além do que está escrito. Há muitos irmãos que não congregam no mesmo local, mas que são irmãos em Cristo Jesus, que estão servindo ao Senhor em outro lugar, que merecem o nosso respeito, Então, meus irmãos, nós não devemos ir além do que está escrito. A palavra de Deus diz: se alguém disser alguma coisa contra vós, e até mesmo os perseguirem, mentindo contra vós por causa do meu nome, Jesus não disse assim: vai ao tribunal, leva essa pessoa no tribunal, arranca o dinheiro dessa pessoa para ela aprender. Não. Jesus disse exatamente o contrário.
quando isso acontecer, e você for perseguido injustamente por causa do meu nome, alegre-se, porque grande será o vosso galardão. Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Percebe, irmãos, que muitas vezes nós agimos na contramão daquilo que está escrito. Muitas vezes nós vamos além daquilo que está escrito. E justamente para manter um orgulho, uma vaidade que é própria da natureza pecaminosa, que precisa ser sepultado, que precisa ser vencido na nossa vida a cada dia. Meus irmãos, Paulo orienta essa igreja de Coríntios e a gente percebe, nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Coríntios na igreja e nós estudamos capítulo por capítulo, irmãos, porque nós queremos aproveitar cada ensino apostólico, cada detalhe e aplicar na nossa vida. E o que nós aprendemos que essa igreja, apesar de ser uma igreja cheia de dons, era uma igreja que faltava amor. Faltava amor. Nós vamos ver isso no capítulo 11, no momento da ceia. Nós vamos ver como que Paulo orienta a igreja do perigo dessa ausência desse amor na vida da igreja. O perigo de se não discernir o corpo de Cristo, porque as pessoas estavam desprezando membros do corpo de Cristo, desprezando membros do corpo de Cristo. E é exatamente nesse contexto que Paulo fala da necessidade de discernir o corpo de Cristo, porque se não discernir o corpo de Cristo, Deus vai disciplinar, e já tinha disciplinado alguns, inclusive até com morte. É o que Paulo fala. E aí Paulo caminha mais adiante, no capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, tão importante na vida da igreja. Mas quando chega no capítulo de finalzinho do capítulo de número 12, Paulo dá um conselho e ele vai dizer aqui o seguinte, o versículo 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis, mas agora vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E quando Paulo entra no capítulo 13 para mostrar o estilo de vida que supera os demais, ele começa a falar da excelência do amor. Ah, meus irmãos, se nós pudermos dizer que o Evangelho tem uma marca, então a marca do Evangelho é o amor. O amor é a marca do Evangelho. E todo cristão nascido de novo precisa aprender a valorizar esse fruto do Espírito que é o amor. Precisa aprender a buscar, a amar mais uns aos outros. E Paulo faz menção no versículo de número 1, que mesmo que eu tivesse o dom de profecia, mesmo se eu entendesse todos os mistérios de Deus, algumas pessoas se orgulham porque descobriram, segundo eles, o mistério. Nós alcançamos o mistério que nenhuma outra igreja cristã alcançou. Meus irmãos, isso é de uma tristeza e pobreza espiritual tremenda. Porque o mistério que deveria ser revelado
aos cristãos foram revelados aos apóstolos. E os apóstolos revelaram esse mistério à igreja. Basta nós lermos e estudarmos os escritos apostólicos e nós vamos descobrir que o mistério já foi revelado. O mistério da salvação, o mistério da igreja, o mistério do corpo, o mistério de Cristo em nós, que é a esperança da glória. O mistério já foi revelado pelos apóstolos. Basta nós estudarmos os escritos apostólicos para nós entendermos isso. Mas Paulo faz menção ainda que eu descobrisse todos os mistérios de Deus, porque Deus não revelou todos os seus mistérios, mas ele revelou aos apóstolos aquilo que era necessário, relacionado ao seu projeto eterno de salvação do homem. Isso ele revelou. Mas há muitas coisas que Deus não revelou. E Paulo fala assim, ainda que eu tivesse, todos os mistérios de Deus, se eu não tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Meus irmãos, recentemente eu ouvi um líder, eu vou dizer que com tristeza, porque eu vi um líder, um grande líder evangélico, e esse líder lançando uma maldição na vida de uma pessoa porque tinha falado mal dele. E não é a primeira vez que esse líder se utiliza de palavras de maldição. Isso nos entristece, sabe? Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Devemos amar até os nossos inimigos. Que nós não devemos amaldiçoar as pessoas que nos aborrecem. Nós não devemos desejar mal das pessoas porque elas nos ofenderam ou porque elas não gostam de nós por algum motivo. O amor é a marca do Evangelho e isso precisa estar em nós. Isso precisa ser vivido por nós. Paulo vai dizer no versículo 4, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alega com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre mantém firme. Olha que coisa interessante, irmãos. Esse é o estilo de vida que Paulo vai dizer que é mais excelente, que supera os demais. Ser bondoso, ser paciente, não ter ciúme em excesso, não ser presunçoso, ou seja, não julgar baseado em aparência, não ser grosseiro com as pessoas, não exigir que as coisas sejam à nossa maneira. Tem pessoas que acham que a coisa tem que ser do jeito dele, e exige que as coisas sejam do jeito dele, e termina relacionamentos porque as coisas não foram do jeito dele. Não sabe se humilhar, não sabe ouvir o outro. Paulo vai dizer que o amor não pode ser irritável,
Há pessoas que procuram semear contendas, levanta contendas, é irritável. O amor não pode ser rancoroso, ou seja, odiento, vingativo. Tem pessoas que gostam de querer se vingar dos outros. O amor não se alegra com a injustiça, nunca desiste e nunca perde a fé. Estamos chegando ao final dessa meditação, porque o que nós estamos lendo aqui para os irmãos é o que está escrito. E isso que está escrito nós precisamos valorizar. E nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para nós vivermos essa realidade. Vivermos de fato essa vida cristã, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. E para encerrar, eu gostaria de falar, ou de ler, para os ouvintes, aquilo que Jesus disse, que está em Mateus no capítulo 6. Depois dele ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte, no versículo 14, Mateus 6,14. Se seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Meus irmãos, isso é o que está escrito. Essa é a fala de Jesus. Se nós queremos ser perdoados, nós precisamos perdoar aqueles que pecam contra nós. Se nós recusarmos perdoar, podemos ter certeza que Deus também não nos perdoará. E o que nós vemos, às vezes, líderes ensinando o contrário disso, dizendo que você só deve perdoar quem está na sua congregação. Quem saiu da sua congregação você não deve perdoar. Meus irmãos, isso aí é ir além daquilo que está escrito. Isso é ir além daquilo que está escrito. Porque quando Jesus disse essas palavras, ele não disse que você deveria perdoar somente aqueles que são seus irmãos. Não. Ele disse para perdoar aqueles que pecarem contra vocês. E ele deu exemplo disso. Quando ele foi para a cruz, ele perdoou. E ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então, o Evangelho, a marca do Evangelho, é o amor. E nós precisamos aprender a amar, verdadeiramente. Aprender a valorizar a palavra de Deus e o que está escrito. Cuidado, para não ir além da letra. Cuidado. Vamos ficar com o que está escrito, porque o que está escrito é vida para nós. É vida, é crescimento, é maturidade.